Bem, eu sou Mara Moreira, tenho 37 anos, convivo com HIV já há 19 anos, sou professora. Meu nome é Cazu Barros, eu sou ator e coordenador do programa Saúde do Jovem da Federação de Bandeirantes do Brasil. Eu tenho 40 anos e vivo com HIV há 24 anos. Um ator e uma professora, cidadãos comuns que enfrentam diariamente os desafios de conviver com HIV. Um vírus que, apesar dos avanços da ciência, causa uma síndrome que ainda não tem cura. Só no Brasil, foram registrados 656 mil casos da doença nas últimas 3 décadas. Mas como é a realidade de quem convive com HIV? Cazu e Mara foram pegos de surpresa. Não sabiam que se tratava da síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Eu fui infectado em 1990. Eu conheci, na verdade, uma garota um pouco mais velha do que eu. Nessa época eu tinha 17 anos. Bem, eu fui infectada pelo meu esposo na minha primeira relação sexual, e isso há 19 anos atrás. Então eu conheci essa garota no Rock in Rio e a gente então passou a namorar. Meu esposo não sabia que ele era soropositivo, foi ter o diagnóstico depois da nossa primeira relação sexual. Eu estava assistindo o show junto com ela e apareceram 3 amigos delas americanos. No primeiro momento foi bem complicado, foi bem difícil, porque eu não sabia nenhuma informação do que era o HIV, como pegava, como não pegava. E não conhecia uma droga chamada heroína. Então eles trouxeram para o Rock in Rio essa droga. Então, assim, realmente foi impactante receber aquele diagnóstico aos 19 anos de idade somente, e com 3 meses de casado, com tudo mudando na sua vida, na adolescência. Provavelmente, um dos motivos da minha infecção foi nesse dia, né, porque eu compartilhei agulhas, né, mas mesmo assim a gente continuou namorando. O primeiro impacto foi bem difícil lidar com essa nova realidade. Eu contraí o HIV, como a maioria das pessoas contraíram, por não usar métodos de prevenção, tá? Eu não sei se foi a droga injetável, se foi a relação sexual. O vírus destrói as barreiras imunológicas do organismo, deixando o corpo sem defesa. Um simples resfriado poderia levar um soro positivo à morte. É um vírus que causa a deficiência, a baixa da imunidade do nosso sistema de defesa no homem. Ele é adquirido por relação sexual, principalmente, sem preservativos, ou seja, sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, sem preservativos. Existe também por compartilhar agulhas como usuários de drogas. Pode, uma chance muito remota, bem menor, por transfusão de sangue, porque o sangue hoje é testado para isso, então isso tem sido mais seguro. E a mulher grávida pode passar para o seu bebê se ela não tomar remédios. Apesar da gravidade, Mara e Cazu decidiram encarar de frente a doença. O plano de saúde comunicou ao meu patrão que eu estava com AIDS, então iniciou todo um processo de discriminação dentro da empresa. Então eu busquei ajuda ao Grupo Pela Vida Jurídica para resolver essa situação, porque eles queriam me demitir, queriam me afastar, e eu não queria, eu queria continuar trabalhando, porque eu precisava trabalhar. Então isso tornou público, então eu comecei então expor a minha sorologia para a minha luta. E hoje eu sou conhecido como cara da AIDS. Então eu quis expor a minha sorologia, expor a minha condição de pessoa infectada com HIV, até mesmo para mostrar a outras mulheres como eu estão se infectando e necessitam, né, desse alerta, que nem a religião, nem a condição de ser casada ou não as livra de se infectar com HIV, né? Eu uso meu depoimento nas palestras, nos trabalhos, em grupos em si, para alertar as mulheres que todas as pessoas que se relacionam sem o uso da camisinha estão vulneráveis a se infectar com HIV. Vontade é a palavra-chave para encarar a AIDS. A doutora Denise Erdi, coordenadora do projeto ERJ Convida, faz o acompanhamento a pacientes soropositivos no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Somos clínicos de formação, né? Hoje muitos médicos de família no departamento, mas naquela ocasião basicamente clínicos que precisaram aprender a cuidar das pessoas soropositivas, né? As características específicas do tratamento, né? Diagnóstico, acompanhamento, exames laboratoriais, medicação.
Uma pessoa soropositiva, muitas vezes, ela tem dificuldade de se colocar integralmente nos seus ambientes de relação social, às vezes até da família. Às vezes as famílias desconhecem o diagnóstico. Então ali é um espaço onde ele vai poder falar sobre tudo, né? Sobre o seu dia a dia, suas dificuldades, seus amores. Atualmente, apesar do maior acesso a informações sobre métodos preventivos, o aumento do número de casos de HIV entre os jovens brasileiros tem gerado preocupação. Hoje está quase igual, assim, de homem para mulher. Reparamos que isso aumentou entre os mais idosos e as mocinhas jovens engravidando. A gente começou a reparar isso, leve também um aumento assim. E recentemente está de volta entre os jovens homossexuais masculinos. A gente repara que a incidência começa a aumentar entre essa população. A impressão que me dá é o seguinte, que os jovens, os gays, hoje em dia, eles sabem que existe preservativo, mas não mudam o comportamento. Hoje eles vivem num momento em que muitas revistas, a mídia, mostra que, olha, existe a possibilidade da cura da AIDS, enfim. Então acho que houve um relaxamento em relação a isso. Poucas pessoas têm realmente se alertado para isso. Nós temos sim medicamentos antirretrovirais, mas nós não temos a cura ainda. Está muito complicado a adesão dos jovens hoje à camisinha, por até mesmo não ver realmente a cara da AIDS. Os medicamentos têm mascarado a cara da AIDS, com isso banalizando essa epidemia. Antigamente você falava assim, AIDS, todo mundo tinha pavor dessa doença. Todo mundo, ai meu Deus, como é que pega isso? Eu tenho que me proteger disso. Hoje em dia, eu vou para a escola conversar com os jovens, né, sobre prevenção de AIDS. Eles desconhecem a AIDS e o que sabem da AIDS é que a AIDS é uma doença que não mata mais porque ela tem medicamento gratuito no posto de saúde. Se eu pegar a AIDS, eu tenho medicamento, não tem problema nenhum, eu posso transar sem camisinha. Essa é a visão que os jovens têm hoje da AIDS. Aquela AIDS que matou Cazuza, matou Renato Russo e tantos outros celebridades, né, que na época estava sempre em pauta na mídia, na televisão, as campanhas. Hoje em dia a AIDS está, sabe onde? Nas comunidades mais desprezada pelo governo. Essa não é a única preocupação. 56% dos casos da doença estão concentrados aqui, na região sudeste do Brasil. Mas o que está sendo feito para controlar a AIDS? A Prefeitura colocou, a gente já tem em todas as unidades de saúde, nas unidades de atenção básica, por exemplo, as clínicas da família, os postos de saúde como os CMS, as policlínicas, eles têm o teste rápido. O que é o teste rápido? A gente fura o dedo e em 15 minutos vem o resultado. Então, como fazer? Tem todas as unidades de saúde e é gratuito. Então, basta a pessoa procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa. No caso do HIV, isso é um desafio, porque as pessoas não querem ir no posto de saúde próximo do domicílio. Elas não querem ser identificadas, porque elas têm medo do preconceito. Então, o preconceito é uma barreira nossa, enquanto sociedade. Este é o primeiro de muitos passos na prevenção da doença. As taxas de óbito em decorrência do HIV, porém, estão aumentando na capital fluminense. Nós temos os dados aqui no Rio de Janeiro. Nós temos, por mês, 143 cariocas morrem, eu não diria vítimas da AIDS, elas morrem vítimas do descaso do governo. Com a falta de investimento e ver os números crescendo de pessoas precisando cada dia mais a lidar com tudo isso, né? Medicamentos, com exames, com todas essas dificuldades, né, que nós temos na rede pública de saúde. A medicina avançou, tem medicamento para tratar e para evitar a morte dessas pessoas. Só que essas pessoas não têm acesso. A gente não tem dificuldade de acesso a um medicamento. A gente tem dificuldade de acesso a um serviço de qualidade. Porque os médicos de família, muitos não são formados para acompanhar pessoas soropositivas. A rede não consegue valorizar esse médico como alguém que pode acompanhar. Então, ainda é uma doença do especialista, na cabeça do especialista e da sociedade. Após o teste positivo, você pega o resultado positivo na mão, procura um posto de saúde para ver se você consegue o médico. Você só vai conseguir a sua primeira consulta, no mínimo, 6 meses depois ou a 1 ano. Então, leva a sua primeira consulta, até levando de 6 meses
a 1 ano. Esse período é o período onde a pessoa deveria ser acolhida pelo Estado, acolhida pelo governo, que é o momento onde ela está mais precisando, é o momento que ela acabou de descobrir que tem HIV. Tá? Então ela surta mesmo, porque ela, né, a AIDS é uma doença grave, ela não tem cura, ela não é uma doença crônica como o governo está querendo divulgar, né, através da imprensa. A AIDS não é uma doença crônica, ela é uma doença tratável, retardatária, na verdade. Embora as dificuldades ainda existam, o Programa das Nações Unidas para o HIV relatou este ano que os casos de contágio pelo vírus diminuíram 33% em todo o mundo. A estatística é positiva, mas ainda há muito a fazer. A hora é de se conscientizar da necessidade do uso do preservativo. É possível viver com AIDS com HIV, o que não é possível é viver com preconceito. O preconceito, ele mata muito mais do que a própria AIDS, né? Então, o preconceito da sociedade é o que mata, não a AIDS. A prevenção é a única solução que nós temos ainda, né? O uso da camisinha é a única tecnologia hoje, no momento, que está liberada pelo Sistema Único de Saúde. Esperamos que em breve as outras tecnologias, né, que estão sendo pesquisadas lá fora sejam implementadas, né, no Brasil, mas hoje a camisinha é a única forma de prevenção, então use camisinha. O governo oferece um serviço gratuito que esclarece dúvidas em relação a diversas doenças, inclusive AIDS. 0800 61 1997. Até a próxima edição! Por ocasião do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, a gente fala de muitas coisas, né? Em geral, a grande notícia é quando é que vai acontecer a cura da AIDS, que desafios a ciência tem, mas talvez a coisa mais importante para a gente divulgar nessa semana sejam os cuidados com a prevenção em relação ao risco de contaminação, né? O mais importante é que a gente consiga se reconhecer em risco.